Então, pessoal, bom dia novamente. Sejam todos bem-vindos a mais um evento do Observatório de Bioeconomia, nosso seminário acadêmico online. Hoje nós temos a apresentação do professor e pesquisador Ângelo Gurgel. O Ângelo, eu acredito que ele dispensa apresentações, né, mas ele é doutor em economia e atualmente ele é professor da FGV e também pesquisador do MIT. Então, de pronto, né, eu já vou passar a palavra para o Ângelo, né, para ele nos abrilhantar com seu conhecimento, sua apresentação e sua pesquisa. Tá ok, Ângelo? Muito obrigado por aceitar esse convite e é um prazer ouvi-lo novamente. Bom, muito obrigado pela apresentação, Cícero. Obrigado pelo convite do Observatório, ao Diogo, que organizou esse seminário. É um prazer poder apresentar esse seminário do FGV Agro, do Observatório de Bioeconomia, para um grupo de pessoas interessadas no tema. E, sem mais delongas, eu vou dividir minha tela com vocês para a gente já entrar no conteúdo e aproveitar o máximo tempo aqui para dividir algumas ideias e depois abrir para perguntas. Eu não sei, Cícero, se você prefere que eu faça toda a apresentação e as perguntas fiquem para o final, ou se as pessoas podem interromper no meio do caminho. Para mim, tanto faz, Ah, mas se você achar que a dinâmica é melhor deixar as perguntas para o final, para como, mim, tudo como, bem. como você preferir, Ângelo? Assim, eu não tenho, eu até gosto das perguntas no meio, porque aí a gente vai tirando todas as dúvidas, então o pessoal fica à vontade para interromper. Nós estamos aqui não é um ambiente tão formal assim, né, Ângelo? Tá Então, certo. fiquem à Então tá, então vontade. você controla se alguém levantar a mão, se alguém quiser perguntar, você, como eu não consigo visualizar aqui por conta da divisão de tela, você controla para mim, tá bom? Perfeito. Bom, então vamos lá. Pessoal, a minha intenção hoje é dividir com vocês algumas ideias e alguns resultados de pesquisas relacionadas à competição pelo uso da terra no mundo como um todo, com algum olhar particular para o Brasil. Tá? Primeiro, fazendo um disclaimer aqui, nada do que eu vou apresentar é uma opinião ou uma posição formal das instituições que estão mostradas nesse slide, nem da FGV, nem do MIT. Tá? São todas ideias, discussões e conclusões minha ou do grupo de pesquisa com o qual eu trabalho, é, dentro da chancela dessas instituições de ter a liberdade acadêmica que a gente tem. Bom, qual que é a minha ideia aqui? Eu vou gastar um pouquinho de tempo fazendo uma introdução, motivando esse assunto, depois eu vou falar do método que a gente utilizou numa pesquisa em particular para estudar esse assunto de competição pelo uso da terra, mostrar os resultados que a gente encontrou e depois vou abrir um parênteses para falar um pouquinho sobre as soluções baseadas na natureza, quais são os desafios de adotá-las, mas seus potenciais também. E aí a gente vai para as considerações finais. Bom, acho que para introduzir o assunto, a primeira coisa que é importante pensar é que a gente vive hoje um problema de longo prazo que é de aquecimento global, e o estado do conhecimento atual sobre esse problema de aquecimento global e das suas consequências de eventos extremos, de potenciais perdas econômicas no futuro, é que a gente deveria entrar numa trajetória de emissões de gás de efeito estufa diferente da que a gente está hoje. Esse gráfico mostra uma síntese do IPCC, publicado em 2023, sobre quais são as possíveis trajetórias para a sociedade em termos de emissões de gases de efeito estufa, mostradas nesse eixo aqui, né, ao longo do tempo, mostrada no eixo horizontal. Então, a sociedade acredita-se estar mais ou menos seguindo uma trajetória aqui, que seria essa linha vermelha, com um intervalo de confiança aqui, que vai nessa área avermelhada para cima e para baixo, sendo que as emissões no ano de 2019, 2020, estavam mais ou menos aqui na casa de 59, 60 gigatoneladas de CO2 equivalente, né? Se a sociedade mundial, se os países resolverem de fato tentar resolver ou controlar o problema das mudanças climáticas, a sociedade vai ter que achar um jeito de ir para essas trajetórias aqui, ou de 2 graus Celsius ou de 1,5 graus. Tá? E vários países, empresas, instituições se comprometeram com net zero em 2050, em emissões zero em 2050, que seria, vou colocar aqui o meu pointer em cima dele, tá? A gente conseguir
mudar essa curva escura aqui, essa curva vermelha, para ela bater em 2060, mais ou menos aqui onde está o pointer do meu mouse. Notem que se o mundo inteiro tentasse buscar o net zero, em 2050, a gente estaria fora do intervalo de confiança do IPCC para atingir 1,5 graus. A gente, seria um esforço maior do que o necessário para se limitar o aquecimento global até 2100 em 1,5 graus de aumento de temperatura. Tá? Mas não é todo mundo que se comprometeu com o net zero, então se alguns chegarem lá, quer dizer que a gente vai estar numa trajetória de 2 ou de 1 grau, enquanto outros entes da sociedade não estiverem tentando alcançar essa meta. Tá? Bom, para que eu estou colocando, qual que é a razão de eu colocar esse slide aqui? Eu vou falar sobre competição pelo uso da terra, considerando que a forma como a gente resolver usar o solo e a terra nos próximos anos vai ter uma influência ou vai ser determinante para entender se nós vamos conseguir entrar em alguma dessas trajetórias de estabilização de 2 graus ou 1,5 graus, ou se a gente vai continuar nessa trajetória vermelhinha aqui. Uma coisa muito interessante é que hoje a gente está, na verdade, em 2022, 2023, as emissões de gás de efeito de estufa estão fora do intervalo de confiança do IPCC, estão acima dessa área sombreada em vermelho aqui. Tá? Ou seja, nós ainda não estamos em alguma trajetória crível de contenção das mudanças climáticas no futuro, ou de emissões de gás de efeito de estufa que vão permitir conter as mudanças climáticas no futuro. Tá? Note que se todos os países cumprirem o que prometeram no Acordo de Paris, as suas NDCs, se elas forem cumpridas, a gente vai estar nesse intervalo entre a pontinha dessa linha vermelha aqui e um pouquinho para cima da linha verde em 2030, o que ainda não nos coloca de forma determinante ou de forma confiável na trajetória de 2 graus e muito menos na de 1,5. Tá? Não é que eu não estou discutindo aqui se existe ou não mudança climática, se você acredita ou não, estou dizendo esse é o estado de conhecimento da sociedade em termos de para onde a sociedade deve rumar, se for se preocupar em limitar mudanças em temperatura no futuro. Tá bom? Bom, dado que a sociedade, se quiser limitar as mudanças de temperatura a 2 graus ou 1,5 graus, ela vai precisar seguir essas trajetórias, é importante pensar que, para chegar lá, o uso da terra é primordial. A forma como a gente resolver alocar terra para diferentes usos é primordial para a gente atingir qualquer meta de estabilização do clima em 2 ou abaixo de 2 graus, tá? Bom, aqui é um gráfico um pouco lúdico, não muito preciso, mas mostrando qual tem sido a trajetória esperada pela sociedade, nessa trajetória amarelinha aqui, e qual que é a trajetória que a gente precisa seguir se quiser estabilizar 2 graus. E aqui, as diferentes formas de sair dessa trajetória amarela para essa trajetória vermelha, laranja aqui. Tá? As diferentes formas incluem adotar tecnologias renováveis, sustentáveis, que substituam combustíveis fósseis, adotar tecnologias ou práticas que sequestrem carbono no solo e manter um grau de emissões de gás de efeito de estufa de fontes fósseis naqueles modais de energia muito difíceis de descarbonizar, como, por exemplo, energia de transporte aéreo, energia associada à siderurgia, a cimento e coisas desse tipo. Tá? Então, existem diferentes coisas que a gente pode fazer que têm a ver com o uso da terra para navegar dessa trajetória amarela para a trajetória laranja, ou para conseguir abater todas essas emissões aqui e sequestrar carbono. No caso do sequestro do carbono e do abatimento, o que a gente chama de nature-based solutions, ou soluções baseadas na natureza, é o que está, digamos assim, como sendo a palavra da moda atualmente. Ela inclui reflorestamento, parar desmatamento e uma série de práticas que podem ser adotadas na agropecuária e em outros setores da economia. Essas práticas vão levar tanto redução de emissões quanto sequestro de carbono. Mas, ainda relacionado com o uso da terra, a bioenergia é uma das tecnologias que espera se empregar em grande escala no futuro para conseguir sair dessa trajetória amarela para a trajetória laranja. Mudanças em práticas agropecuárias, que também podem ser partes da Nature Based Solutions, também podem reduzir emissões, como também não podemos ignorar que a expansão de energia solar e eólica, que hoje está sendo considerada como a principal
o carro-chefe em termos de baixo custo de adoção de tecnologias renováveis para os próximos anos, e que os grids elétricos no futuro vão estar quase todos fundamentados em energia solar e eólica, essas energias também exigem um espaço. E esse espaço, dependendo da escala que a gente adotar, não é desprezível. E, por fim, ainda existem tecnologias futuristas, como a tecnologia de captura direta de CO2 do ar, com posterior sequestro do carbono. Esse tipo de tecnologia, ela exige uma área considerável para a instalação dos ventiladores e dos sugadores de carbono que precisam ser operacionalizados nessa tecnologia. E elas exigem área e ainda não se tem nenhuma estimativa boa de qual é a área que elas precisam. Então, considerando que para a gente entrar numa trajetória de 2 graus de estabilização climática ou 1,5, a gente vai precisar de uma série de práticas e tecnologias associadas ao uso da terra, é preciso pensar que existem também outras demandas pelo uso da terra. Então, a gente precisa de terra não só para mitigar e sequestrar carbono, como também para produzir energia, mas também para garantir a segurança alimentar, ou garantir que o mundo não vai passar fome, né? E, é claro, a gente ainda precisa pensar em terra para proteger e manter os ecossistemas saudáveis, né? Reverter as perdas de biodiversidade que a gente vê hoje e por aí vai. Essas coisas estão todas interligadas umas com as outras, mas elas nos colocam aqui uma série de desafios. Geralmente, quando diferentes pesquisadores no mundo tentam olhar para essas coisas, eles olham para uma ou duas dessas grandes demandas por uso da terra, mas raramente olham para elas todas em conjunto. Tá? Então, por exemplo, existem vários estudos falando qual que é o potencial da bioenergia no futuro, e um deles chega ao número de 380 milhões de hectares de terra dedicados exclusivamente para produzir bioenergia, o que geraria mais ou menos 170 exajoules de energia por ano, que é uma participação considerável no grid energético mundial, mas não chega aí a metade da energia necessária pelos seres humanos. Os 380 milhões de hectares não chega a ser aí nem um quarto do que a gente usa hoje para culturas. Quando a gente olha para as pesquisas de Nature-Based Solutions, quanto que a gente precisa de reflorestamento, mudanças em práticas agropecuárias, proteção de ecossistemas, algumas estimativas falam de 2 a 4 bilhões de hectares capazes de remover aproximadamente 30 gigatoneladas de CO2 equivalente, que é mais ou menos metade das emissões mundiais hoje. Tá? Então, a gente está falando de demandas bastante consideráveis. Aqui tem 4 cenários de exemplo que o IPCC mostra no seu último reporte de 2022, 4 configurações diferentes de uso da terra, né? O que vai acontecer de hoje para o futuro em termos de mudança do uso da terra, quanto que vai crescer a área de bioenergia, quanto que precisa crescer a área de florestas, o quanto de outras áreas vão ter que ceder espaço para essas, se a gente quiser entrar numa trajetória de mitigação das emissões via sequestro de carbono nos solos, ou se a gente adotar outras trajetórias que são menos agressivas. Em todas elas, a gente vê que tem sempre uma participação considerável de bioenergia, que é essa parte rosinha, uma necessidade de reflorestamento, não só parar o desmatamento atual, mas reflorestar. Todas elas se configuram aqui em mudanças tremendas no uso da terra. Então, a grande pergunta de pesquisa que a gente quer entender aqui é como é que todas essas demandas em conjunto podem afetar, podem mudar como se usa a terra e, de fato, se existe terra para tudo isso que se promete. Então, no caso da produção de alimentos, se a gente olhar para a trajetória de crescimento das áreas de agricultura ao longo dos últimos 4, 5 séculos, a gente percebe que houve um crescimento exponencial muito grande aqui a partir de 1700, e parece que depois de 1970, 1980, a gente entrou num nível de estabilização na taxa de crescimento. Então, a gente passou pela essa curva exponencial que agora está nivelando. Mas a gente ainda não sabe quanto mais de área agropecuária vão ser necessárias para a gente alimentar o mundo nos próximos anos. As previsões da FAO, elas variam muito entre não usar área nenhuma, se a gente quiser ir para critérios muito fortes de sustentabilidade, não aumentar a área nenhuma no futuro para critérios de sustentabilidade muito forte, mas as sociedades estão provavelmente indo na trajetória vermelha ou nessa trajetória laranja, amarela aqui.
tá? Em que se espera adicionar ainda aproximadamente 1 bilhão de hectares para a agropecuária, ou 2,5 bilhões de hectares, 3 bilhões de hectares, se a gente não se preocupar com mudanças do clima, com biodiversidade, com proteção da natureza e coisas desse tipo. Então, dado todas essas demandas por uso da terra, a grande pergunta de pesquisa desse estudo é tentar entender se existe área suficiente para atender todas essas demandas da sociedade. A grande maioria dos estudos olhando para esse assunto estão olhando para uma ou duas demandas separadamente, sem pensar no todo. Quais são essas demandas? Prover alimentos, fibras e outras matérias-primas tradicionalmente providas pela agropecuária, garantir conservação da natureza, produzir energia, adotar soluções baseadas na natureza em larga escala, sequestrar carbono, garantir área para a expansão dos meios urbanos e o que mais possa aparecer. Então, o que a gente quer tentar entender aqui é se tem como compatibilizar a alocação de terras para todos esses múltiplos usos. E como a gente está pensando num cenário de estabilização climática, a gente está pensando em soluções baseadas na natureza, em conservação da natureza, sequestro de carbono, como é que todas essas demandas ambientais podem ser atendidas pensando que existe ainda demanda por alimentos, por meio urbano e por outros usos, tá? Se a gente tirar uma foto hoje de como é usada a área terrestre disponível, tá? A parte que é realmente mais passível de ser utilizada, ela hoje se encontra aproximadamente metade, um pouco menos da metade, com produção agropecuária, a outra metade com produção ou conservação florestal e de áreas de pastagens naturais e áreas de savanas, né? Um percentual de 2% aqui apenas meio urbano, e ainda existe uma área que a gente chama de barren land, que às vezes são desertos, áreas rochosas ou áreas que não tem como a gente utilizar muito, a não ser para, quem sabe, energia solar e eólica, e tem os glaciers que não dá para a gente usar, porque são áreas que ficam congeladas, né? Dessa área agropecuária utilizada hoje, boa parte das calorias e das proteínas vem aqui de diferentes fontes, a grande maioria vem da área de culturas, mas um pedaço relevante e de difícil substituição de proteína vem da área de pastagens. Bom, então a gente vai tentar responder essa pergunta. É possível compatibilizar o uso da terra para esses múltiplas demandas? Natureza, alimentos, conservação, sequestro de carbono? Bom, como é que a gente fez para tentar investigar esse problema? E eu vou dizer para vocês que a nossa investigação ainda é uma investigação preliminar, ainda tem muito que ser feito nessa praia, tem muitos estudos surgindo com temáticas similares, mas eu diria que ainda é um primeiro assessment, uma primeira avaliação se é possível ou não, tá? Acomodar esses múltiplos usos. A gente vai combinar aqui dois tipos de modelagens diferentes. Uma modelagem que a gente chama de bottom-up, que é uma modelagem que tenta olhar para a particularidade de cada país e cada região do mundo, dos custos de tecnologias, dos custos de implementação, e ver qual é a opção mais fácil, mais barata, mais cabível e mais efetiva para atingir ou energia ou sequestro de carbono para diferentes usos da Terra. Então, essa modelagem foi desenvolvida dentro por uma equipe de cientistas da Shell, que trabalham com projeção de cenários. Então, a Shell tem um time de pesquisadores, doutores em ecologia, em meio ambiente, em energia, em economia, que ficam desenhando cenários de se a gente quiser atingir um determinado nível de emissões de gás de efeito de estufa ou de provisão de energia, como é que a gente faz? Esse time representa várias opções de nature-based solutions para sequestro de carbono, para redução de emissões de gás de efeito de estufa, com base na literatura recente desenvolvida, e eles mapearam 19 opções que são custo-efetivas, que o custo de implementação é factível de ser pago para diferentes tipos, para diferentes regiões do mundo, e com diferentes produtividades em termos de sequestro de carbono ou de redução de emissões, e com as suas necessidades diárias para diferentes países do mundo. Então, eles mapearam isso e fizeram uma projeção de quanto que isso precisaria aumentar se a gente quiser atingir um cenário de estabilização de emissões próximas de zero em 2050, né?
como também fizeram a projeção da energia renovável necessária para tal. Quanto de energia renovável substituiria energia fóssil e teria que aumentar por conta do aumento da população mundial. A gente vai combinar essa modelagem bottom-up, ou seja, uma prescrição de quanto eu preciso de área de Nature-Based Solutions e quanto que eu preciso de área para bioenergia, energia solar e eólica, a gente vai acomodar isso dentro de uma modelagem top-down. Essa modelagem top-down considera todos os mercados, toda oferta e demanda em todos os mercados e as interações de todos os setores econômicos no mundo, inclusive os setores que usam diretamente a terra. Esse tipo de modelagem top-down, a gente vai nele simular um cenário muito parecido com o cenário da modelagem bottom-up. Então, a gente está combinando aqui um modelo econômico de larga escala que simula todos os setores da economia, com uma projeção de cenários bastante detalhadas no ambiente físico da Terra, e enquanto que isso gera de redução de emissões e de energia, a gente combina essas duas modelagens com um cenário de referência em comum, que é esse cenário net zero, no caso do modelo bottom-up, e o cenário de estabilização de clima em 1,5 no top-down. Então, existe aqui uma compatibilidade entre esses dois estudos, mas também algumas coisas que precisam ser harmonizadas em algum momento. Para ter uma ideia o que a modelagem bottom-up está dizendo em termos de redução de emissões de gás de efeito estufa no mundo, isso aqui é um gráfico de como que as emissões de gás de efeito estufa têm evoluído e o que se espera de um cenário de estabilização climática que chegue próximo a net zero em 2050, tá? E quanto que esse modelo bottom-up está prevendo de mudança nas emissões de diferentes fontes. E aí as emissões aqui da Terra têm que ficar negativa a partir de 2030 e sequestrar carbono daí para frente, junto com o sequestro de carbono pelo uso de energia renovável e com captura e sequestro de carbono, para conseguir estabilizar a temperatura mundial a mais ou menos 1,5 graus, de acordo com essa curva de emissões de gás de efeito estufa, que vai mudar a concentração de CO2 na atmosfera. Tá? Então, esses são incrementos anuais que se espera de carbono na Terra. Se a gente olhar para que tipos de tecnologias levariam a isso, como é que seria a disputa pelo uso da Terra para isso, aqui o resultado do modelo bottom-up em termos de qual é a taxa de adoção em termos de hectares, em milhões de hectares, de diferentes soluções baseadas na natureza, que podem ser empregadas em áreas de culturas, em áreas de pastagens, em áreas de vegetação natural não florestal, em áreas de vegetação natural florestal e em outras áreas como regiões alagadas, ribeirinhas, costeiras e por aí vai. Essas taxas de adoção aqui seriam as necessárias, considerando da mais barata para a mais cara, para se atingir a quantidade de sequestro de carbono mostrada aqui nessa linhazinha vermelha, como uma contribuição para esse cenário de estabilização do clima. Tá? É importante notar que primeiro, que essa curva de adoção precisa ser bastante rápida, ela precisa crescer de 2022 até 2042, mais ou menos, a uma taxa muito elevada. Tá? Essa taxa de adoção depois cai, porque vão se esgotando as áreas disponíveis para isso, vai ficando muito caro fazer isso e continuar com a produção de alimentos. E elas predominam aqui na área, essas adoções são maiores nas áreas de produção vegetal, nas áreas de produção pecuária, ou pastagens, como também nas áreas de floresta. Então, a quantidade de floresta natural protegida, de floresta plantada, bem manejada, de reflorestamento, são substanciais a serem adotadas ano a ano para se atingir a meta. Então, aqui no pico de adoção, a gente precisa que quase 50 milhões de hectares sejam transformados de um ano para o outro em áreas com algum tipo de nature-based solutions na agricultura. Aproximadamente a mesma quantidade de áreas de pastagem precisam se transformar de um ano para o outro, lá para 2040, precisam ter uma adoção de nature-based solutions. Então, a taxa de reflorestamento aqui tem que chegar a mais ou menos 10, a mais ou menos 5
milhões de hectares por ano em algum momento no tempo para se atingir todas essas trajetórias aqui. Bom, a gente vai pegar essa trajetória de sequestro de carbono e essa trajetória de adoção de Nature-Based Solutions e vamos colocar no modelo econômico global, junto com outras demandas, demanda por alimentos, demanda por matérias-primas, demanda por serviços, tudo isso junto, vamos ver se cabe dentro da configuração das sociedades. Então, o modelo top-down que a gente vai utilizar é um modelo chamado de Economic Projection and Policy Analysis Model, é um modelo de equilíbrio geral, modelo computável de equilíbrio geral, uma classe de modelo econômico que representa oferta e demanda em todos os setores da economia, esses setores agrupados em maior ou menor grau em setores agropecuários, setores manufatureiros, serviços, setores energéticos, com diferentes opções tecnológicas em cada um desses setores, né? E esse tipo de modelo representa o mundo dividido em 18 regiões diferentes, como se cada região dessa fosse um país com a sua estrutura de oferta e demanda, com seu governo, com a sua população consumidora, e tem várias hipóteses por trás desses modelos, mas sempre hipóteses que levam em conta a teoria microeconômica e macroeconômica estabelecida, de que as empresas estão tentando maximizar o seu lucro, os consumidores estão tentando maximizar o que a gente chama de bem-estar, e existem condições de equilíbrio, todos os mercados têm que equilibrar a oferta e a demanda, um preço de equilíbrio vai surgir por conta disso, e por aí vai. Bom, juntando essas duas abordagens, se a gente tentar entender de forma um pouco menos técnica o que a abordagem da modelagem econômica faz, e como é que ela representa a mudança no uso da terra, essa abordagem tenta mostrar que existem recursos naturais disponíveis para a sociedade, como, por exemplo, terras de pastagens naturais e terras de florestas. Essas áreas podem ou não ser transformadas a partir do nosso esforço explícito de capital, trabalho, insumos, em áreas produtivas, áreas de culturas, áreas de pastagens, áreas de florestas manejadas. Essas áreas, com esforço de capital, trabalho, fertilizantes, insumos, vão gerar produtos agropecuários. Esses produtos vão ser vendidos, na sua grande maioria, para a indústria de alimentos, indústrias de papel, indústria de móveis, e consumidores na sociedade vão escolher diferentes quantidades dos produtos agropecuários básicos ou dos produtos manufaturados com origem agropecuária e de outros produtos e serviços disponíveis que não têm nada a ver com a agropecuária, e eles vão fazer essas escolhas com base nas suas preferências e na quantidade de dinheiro que eles têm para gastar. Essa quantidade de dinheiro vem de vender sua força de trabalho e alugar o seu capital para essas diferentes indústrias transformarem produtos e gerarem bens e serviços para a sociedade. Bom, o modelo não acaba aí. As áreas de vegetação natural também são capazes de prover serviços ecossistêmicos. Alguns desses serviços se transformam em serviços que podem ser comprados pelos cidadãos, e outros serviços são serviços que não têm um mercado para eles, mas que a sociedade, em maior ou menor grau, pode valorizar ou não, e isso me cria todos os trade-offs necessários para representar que eu posso ter tanto um movimento líquido de áreas naturais se transformando em áreas manejadas, áreas agropecuárias, como eu posso ter um movimento líquido reverso mais predominante de que áreas que antes eram utilizadas para produzir algum bem agropecuário ou florestal podem retornar a estados naturais. Então, se a gente olhar para algumas sociedades como Estados Unidos, Europa, China e Índia, hoje a setinha verde, em alguns momentos, em alguns anos, a setinha verde é maior do que a setinha vermelha nesses países, então tem uma reversão líquida dessas áreas. A modelagem econômica top-down captura tudo isso, a gente vai impor sobre essa modelagem top-down aquelas taxas de adoção de energia renovável, bioenergia eólica e solar, e as taxas de adoção de nature-based solutions, soluções baseadas na natureza, do modelo bottom-up. Tá? Bom, alguns resultados interessantes para a gente aqui. Primeiro, se a gente olhar historicamente o que tem acontecido com mudança nos da Terra, a gente observa que houve uma transformação muito grande de áreas de vegetação natural, florestas e pastagens e savanas e cerrados, né? Teve uma transformação muito forte de 1700 para cá nessas áreas em áreas de pastagens e áreas de produção vegetal. Tá? Essas áreas
parece que tem estabilizado, já não crescem mais como cresceram aí no século XIX, no século XVIII, né, ou mesmo no século XX, certo? Mas ainda existe algum crescimento acontecendo. Se a gente simular no nosso modelo top-down uma estabilização climática em 1,5 graus, o que a gente percebe é uma reversão de algumas tendências. Então, essa área verde escura aqui, floresta natural, ela precisaria aumentar ao longo do tempo, pegar um pedaço dessa área de outros, pegar um pedaço dos demais usos, para que a gente consiga atingir essa estabilização climática. Mas a área total de produção vegetal, incluindo a área de renováveis, e aí aqui bioenergia, mas também eólica e solar, ela precisa crescer ao longo dos anos se a gente quiser atingir 1,5 graus. Qual é a área que mais reduz nessa brincadeira aqui? A área de pastagens, é a que sofre maior compressão ao longo do tempo para acomodar esse cenário de estabilização climática, como também a área de floresta manejada, que na verdade inclui, no nosso caso, um pouco de área de vegetação secundária, área que foi desmatada, mas que depois não teve uso nenhum. Essa área vai precisar ser melhor utilizada, otimizada, ser transformada de volta para a floresta ou para culturas. Tá? Notem uma coisa muito interessante desse gráfico. Primeiro, eu estou usando 3 bases de dados aqui diferentes, tá certo? Essa base de dados histórica que vem de um estudo do Kicklighter, existem outras disponíveis, tá? Essa aqui é derivada de alguns dados de imagem de satélite, de estudos de imagem de satélite. O IPCC soltou um Special Report em 2019, em que ele mostra a configuração de áreas, diferente de algumas outras bases de dados históricas e diferente do nosso ponto de partida aqui. E no nosso modelo, a gente parte de uma versão especial do estudo de Kicklighter et al., que não é exatamente igual à versão que ele está apresentando aqui. Tá? O que eu quero dizer com isso? Diferentes bases de dados têm diferentes interpretações, classificações, e margem de erro sobre como é que é o uso da Terra atual. Então, a gente está tentando aqui entender como é que vai ser o uso da Terra no futuro, mas a gente ainda não tem consolidado um conhecimento que é compactuado entre todos os cientistas de como é que é a configuração atual do uso da Terra. A boa notícia é que as trajetórias, se a gente olha aqui para as trajetórias de Kicklighter, é, são as mesmas que as trajetórias de qualquer outro estudo, mesmo com classificações e áreas físicas totais diferentes. Todos eles indicam a mesma trajetória ao longo do tempo. Uma grande substituição das áreas de vegetação natural por áreas de pastagens e de culturas. Bom, o nosso estudo está concentrado nesse pedacinho aqui, estabilização climática. Se eu impor nature-based solutions, se eu impor renováveis, o quanto que eu vou precisar de área para acomodar toda essa brincadeira de estabilização climática, produção de alimentos e por aí vai. Um detalhe importante aqui, o que o nosso resultado está mostrando? Que a gente vai ter que reverter as trajetórias de mudança de uso da terra atual. Então, florestas estão diminuindo, a gente vai ter que aumentar a área de florestas. Né? A área de pastagens continua crescendo no mundo, a gente vai ter que reverter para reduzir a área de pastagens. A área de culturas estão crescendo no mundo, vai ter que continuar crescendo, mas em taxas diferentes. Como é que isso se rebate se eu pegar esse pedacinho, esse gráfico, só esse pedacinho desse gráfico aqui e expandir ele e colocar dentro dele as áreas de Nature-Based Solutions e de bioenergia, como é que, e de energia solar e eólica, como é que fica esse gráfico? Tá? Bom, para atingir 1,5 graus de estabilização de temperatura, juntando os resultados do nosso modelo top-down com o do bottom-up, o que esse gráfico diz para mim é que, no caso de produção vegetal, a grande maioria da área para produzir produção vegetal no mundo vai ter que adotar algum tipo de nature-based solutions. E aí eu vou mostrar para vocês quais são os leques, as opções que se discutem atualmente. A área de bioenergia tende a quase triplicar ao longo do tempo, mas como ela é relativamente pequena em relação ao todo hoje, ela não aparece no gráfico como um grande desafio aqui. As áreas de pastagens, quase metade delas no mundo vão ter que adotar algum tipo de nature-based solutions, de alguma solução baseada na natureza. As áreas de vegetação natural, de pastagens, gramíneas ou áreas de árvores muito esparsas, elas vão ter que estar parte delas protegidas ou manejadas segundo o Nature-Based Solutions. A área de produção florestal vai ter que diminuir
e a área de floresta natural precisa parte dela ser recuperada, que é essa área achurada aqui, parte dela protegida, parte dela adotar algum tipo de manejo florestal, proteção contra incêndios e por aí vai. Da área restante no mundo, um pedaço vai ter que acomodar energia solar e energia eólica. Bom, olhando para isso aqui, a resposta que a gente tem para a nossa primeira pergunta de pesquisa é que dá para acomodar tudo. A gente consegue sobrepor as necessidades do modelo bottom-up de Nature-Based Solutions e bioenergia nas áreas previstas pelo modelo global para se atingir 1,5 graus de temperatura. Cabe tudo aí. Bom, mas isso esconde que tem uma série de condições ou desafios para conseguir fazer isso acontecer. Primeiro, a gente está assumindo, e talvez seja a hipótese mais forte aqui, é que toda essa área de Nature-Based Solutions na produção de culturas, na produção de pastagens, vai permitir manter a produtividade vegetal e animal que a gente conhece hoje e também continuar ganhando produtividade ao longo do tempo na mesma taxa que a gente viu ganhar nos últimos 100 anos. Então, é uma hipótese bastante forte e que a gente ainda não tem certeza se ela é plausível ou não. Aí eu vou, daqui a pouco, destrinchar um pouco mais essa ideia. Para a gente fazer um zoom maior aqui na parte agropecuária, a gente selecionou alguns pedaços no tempo, 2030, 2050 e 2100, e comparamos qual que é o uso da área hoje, em 2015, né, para agropecuária versus florestas e outros usos. Se a gente pegar essa área em 2015, como é que ela está dividida, a grande maioria dela é utilizada para pastagens, um pedaço substancial para culturas e mais ou menos 107 milhões de hectares para bioenergia. Ao longo do tempo, para a gente atingir o cenário de estabilização climática a 1,5 graus, a área total dedicada à agropecuária vai ter que crescer, mas ela vai mudar bastante as suas proporções. Lá em 2100, a área de pastagens é menor do que a área em 2015, e um bom pedaço dela, aqui, 2/5 dela aproximadamente, vão ser áreas que exigem algum tipo de Nature-Based Solutions. Eu vou mostrar quais são aqueles que se fala para a área de pastagem. E no caso da produção vegetal, essa produção vegetal vai ser aqui metade de toda a área agropecuária, sendo que mais da metade dela precisa estar sendo produzida sob condições de soluções baseadas na natureza. E a área de bioenergia vai quase triplicar, que vai dobrar 2,5 vezes maior no futuro, chega a 286 milhões de hectares, que é menor que os 350 milhões de hectares que o autor falou, que eu apresentei no começo, num dos meus primeiros slides. Essa reconfiguração do uso da terra né, é completamente nova em relação ao que a gente vê aqui em 2015. Tá bom? Bom, para a gente olhar um pouquinho mais em detalhe para energia, eu acho que é interessante a gente entender que não vai ser só bioenergia que vai demandar área. Energia solar e eólica também vão demandar. Olha, concentra-se a olhar apenas nessas duas áreas aqui do quadradinho vermelho em 2050 e em 2100. Tá? O modelo bottom-up está dizendo para a gente que em 2050 o mundo vai precisar de aproximadamente 242 milhões de hectares em bioenergia, e em 2100 esse número aumenta para 286 milhões de hectares. A área para energia eólica vai ficar para trás aqui em 2050, mas vai ser muito substancial e muito maior do que a gente tem hoje. Tá? Vai para 180 milhões de hectares e deve chegar a 302 milhões de hectares, que é maior do que a área de bioenergia, se nós quisermos atingir meta de estabilização climática, em que se acredita na eólica como uma das principais soluções. A área de energia solar não chega a ser tão grande assim, mas não é desprezível. E a nossa grande interrogação é como é que a gente acomoda essa área, já que ela pode ser uma área bastante mandrake, ela pode estar no meio de pastagens pecuárias, por exemplo. Ela pode estar no meio de produção de milho, como acontece aqui nos Estados Unidos, por exemplo. Tá? Então, a gente não tem certeza se essa demanda vai ser uma demanda que vai competir ou se ela vai ser uma demanda aí que trabalha em conjunto com outras áreas. Eu posso sobrepor essa área com áreas de Nature-Based Solutions ou com áreas de agropecuária de alta tecnologia. Tá? O importante é perceber que, apesar dessas áreas serem colossais,
né, 242 milhões de hectares, é muito maior do que a área de culturas hoje do Brasil, né, que está entre 60 e 70 milhões de hectares. Só que, ainda assim, para o mundo como um todo, não chega a 5% da área mundial quando eu junto essas três tecnologias aqui. Tá? Então, a área de bioenergia no final do século aqui pode chegar a aproximadamente 2,5%, 3% da área total, o que ainda é muito pouco em relação ao todo da Terra. Então, toda aquela discussão sobre o perigo da bioenergia, competir com alimentos, esses números deixam a gente um pouco mais confortável que essa competição pode não ser tão drástica assim, ou é possível a gente limitar essa coisa para que não seja drástica. Bom, o que essas projeções significam em termos de sequestro de carbono ou redução de emissões de gás de efeito estufa? Esse gráfico traduz as várias formas de Nature-Based Solutions do modelo bottom-up em algumas categorias, categorias associadas à agricultura, que é agropecuária, né, reprodução vegetal e animal. Essas áreas poderiam estar sequestrando aproximadamente 2 gigatoneladas de CO2 por ano, e essa sequência se mantém por vários anos, com diferentes tecnologias. No caso de florestas, espera aproximadamente aí quase 4 gigatoneladas de sequestro por ano. Em áreas de pastagens naturais, aproximadamente 0,5 gigatoneladas, e ainda tem um pouco de sequestro em áreas de wetland, mas ela praticamente não aparece aqui para a gente. Tá? Bom, para atingir esses quase 7 gigatoneladas de CO2 por ano, a gente precisa adotar uma determinada quantidade de Nature-Based Solutions, que são aquelas mostradas nos gráficos anteriores. Tá? Alguns estudos falam que esse potencial pode chegar a 20 gigatoneladas. O nosso estudo bottom-up aqui foi bastante conservador em pensar, olha, dados os custos dessas coisas e a competição com alimentos, é isso aqui que dá para fazer se a gente quiser estabilizar a temperatura em 1,5 grau. Bom, como é que fica do ponto de vista regional? A gente acomodou do ponto de vista mundial. Então, aqui a gente fala, olha, opa, a nossa resposta é, cabe, dá para atender todas as demandas. A nível regional, tem alguma dificuldade? Olha, quando a gente passa para o nível regional, a gente começa a perceber alguns desafios grandes para acomodar todas essas nature-based solutions no espaço. No caso dos Estados Unidos, o principal desafio é em áreas de pastagem. Em áreas de pastagem, quase toda a área de pastagem dos Estados Unidos vai ter que adotar algum tipo de Nature-Based Solutions. E o que são essas Nature-Based Solutions em pastagens? Algum tipo de manejo desses pastos, ou de uso de leguminosas, ou seja lá o que for, que permita sequestro de carbono no solo. Não é o status quo de hoje, em que ou se perde o carbono ou ele está no 0 a 0. Você vai precisar aumentar, melhorar essa equação para que haja sequestro de carbono no solo. E, é claro, você pode adotar isso numa área enorme e, depois de algum tempo, esse carbono para de ser sequestrado porque satura a quantidade que a Terra consegue puxar. Notem que para os Estados Unidos tem um outro desafio que não tá muito perceptível aqui, que é a área de energia solar e eólica, que não é desprezível quanto que ela tem que aumentar em relação ao hoje. E a gente não sabe se parte dessa área vai estar aqui distribuída no meio da área de culturas ou na área de pastagem, já que os Estados Unidos têm algumas áreas de potencial de eólica que hoje estão em cima de áreas de agropecuárias. Então, no meio oeste americano, a gente vê muitas usinas de vento em algumas áreas que são produção agropecuária, e as duas coisas convivem no mesmo espaço sem nenhum problema. A área de reflorestamento dos Estados Unidos também não é desprezível, que é essa área churada aqui. Então, a nível regional para os Estados Unidos, existe algum desafio. Mas esse desafio é ainda pior para a União Europeia. Então, meu Europa aqui é a União Europeia, olha que ele precisa de mais área ainda de solar e outros tipos de nature-based solutions. E se a gente prestar atenção na área de cropland e na área de pastagem, na área de culturas e pastagens, quase toda a área de culturas na Europa e a área de pastagens vai ter que ser manejada por algum tipo de nature-based solutions. E a curva de adoção aqui é bastante agressiva. Então, quais serão os tipos de práticas, políticas, ações para forçar a sociedade, os agricultores, a aceitarem e adotarem essas coisas, e essas coisas serem adotadas sem perder produtividade? Se eu olho para alguns países, então, para algumas regiões existe um grande desafio. Se eu olhar para alguns países do mundo de colonização bastante antiga, como China e Índia, os desafios são ainda maiores
de serem vencidos. Então, olha para o caso da China, nós não conseguimos no modelo no modelo top-down, no modelo econômico, acomodar as projeções do modelo bottom-up para a NBS na área de culturas da China. Precisava de mais área de NBS do que tinha área de cropland projetado pelo nosso modelo top-down. Então, o que a gente teve que assumir? A gente teve que assumir que parte da área de bioenergia na China vai ter que acomodar soluções baseadas na natureza. Então, vou ter que produzir biomassa para bioenergia, adotando critérios de soluções baseadas na natureza. Seja plantio direto, seja manejo sustentável, seja o que for, seja agrofloresta, seja o que for, vai ter que ter, senão não cabe. A área de pastagem que precisa ser transformada para NBS é considerável, 1/3 do total, e tem uma área a ser reflorestada aqui em Achurado, tá? E a área de energia solar e eólica também é não desprezível. Agora, olha para a Índia. Metade da área da Índia hoje é uma área de produção de cultura vegetal, e a Índia quase não tem área de pastagens, tá? Imagina o tamanho dessa transformação aqui em atingir cerca de 120, 130 milhões de hectares com Nature-Based Solutions. É essa transformação que a Índia tem que fazer para contribuir para o cenário de estabilização climática a partir do uso da terra. A área de energia solar e eólica prevista na Índia também é descomunal. Ela vai ter que ser acomodada em parte da área agropecuária para caber aqui, tá? Finalmente, se a gente olha para o Brasil e para a África, o Brasil tem uma situação um pouco mais confortável, mas que também é desafiante. A área a ser reflorestada é relativamente grande, a área a ser protegida ou bem manejada de floresta natural é enorme, e a gente tem uma área não desprezível necessária de áreas de culturas e áreas de pastagens que vão necessitar ser manejadas com Nature-Based Solutions. Eu acho que o Brasil tem caminhado nessa direção, mas a gente ainda está muito longe de atingir essa taxa de crescimento observada aqui ou os valores que são necessários de acordo com o nosso estudo. A África tem alguns desafios ainda maiores que o Brasil. A África vai continuar crescendo a área de culturas e mais da metade dessa área vai ter que ser sobre Nature-Based Solutions. E a área de floresta que existe na África tem que crescer via reflorestamento, como também tem que ser praticamente toda ela manejada ou protegida sob critérios de Nature-Based Solutions. Bom, isso quer dizer que, no nível global, parece ser relativamente possível acomodar, mas no nível regional, algumas regiões vão passar por grandes transformações. Esse é o último gráfico sobre esses resultados, só para a gente mostrar a disparidade entre os países em termos de proporção de área. Então, se eu olhar para as áreas azulzinhas como áreas de culturas, as áreas laranjas e amarelas como áreas de pastagem, as áreas verdes como áreas de florestas, sendo as áreas mais claras Nature-Based Solutions, eu percebo uma divisão da terra no mundo bastante desigual, bastante desequilibrada. Então, os Estados Unidos é um país que tem muita área de pastagem, tem uma área considerável de florestas, né, com proporção do total, e mais ou menos 10% que não dá para utilizar para nada disso, onde dá para acomodar eólica, solar e outros tipos de LBS, mas os Estados Unidos está aqui com a proporção relativamente equilibrada dos diferentes usos. Se eu olho para a Europa, né, os países europeus, um continente mais velho, existe uma área bem maior de culturas aqui. O desafio é que quase toda essa área vai ter que ser manejada sob Nature-Based Solutions, certo? Mas a Europa tem mais floresta do que os Estados Unidos em termos proporcionais, tá? E uma parte dessa floresta vai ter que ser recuperada, uma parte vai ter que ser manejada sobre Nature-Based Solutions. Agora, olha para a China, como é que a área de pastagens da China é muito maior do que das outras regiões. Então, proporcionalmente, a China tem muita pastagem, tem uma área agropecuária considerável, mas um pouco maior na proporção aqui do que o mundo, tá? Mas o desafio lá é a área de pastagens e a área de floresta sobrou relativamente pouco na China. A Índia, então, talvez seja o maior desafio de todos, porque quase 50% da área da Índia é uma área de produção vegetal, área de culturas. E mais da metade dessa área vai ter que virar
área de Nature-Based Solutions. Pastagem quase não tem, e a área de floresta é relativamente pequena. Agora, olha para o Brasil como é que, em termos de florestas, o Brasil tem mais de 50% da sua área como área de floresta, ainda assim vai ter que recuperar uma área considerável, o que deixa o Brasil numa posição de ser, em relação ao mundo, né, tá abaixo da média mundial de área de culturas e áreas de pastagens. Então, a gente tem que pensar como é que a gente pondera isso nas discussões internacionais, na qual o Brasil está se vendo bastante pressionado a manter essa floresta aqui em pé, intacta, tá certo? E, ao mesmo tempo, continuar provendo alimentos e soluções baseadas na natureza no setor agropecuário, onde o Brasil tem uma grande vantagem comparativa, né? Acho que o Brasil tem que pensar como é que essa área toda que ele precisa preservar gera algum tipo de retorno ou desenvolvimento econômico para a sua sociedade. Porque, proporcionalmente, o Brasil tem um papel aqui, né, um peso muito maior de florestas e, por isso, também uma carga muito maior de manter áreas que não geram retorno econômico para a sociedade nos padrões de desenvolvimento econômico seculares que a gente conhece. Bom, eu vou entrar agora, para a gente terminar, na parte de Nature-Based Solutions. Já que eu estou tentando mostrar para vocês se é possível ou não acomodar todas as necessidades das sociedades em termos de uso da terra com Nature-Based Solutions sobre elas, o que são essas Nature-Based Solutions? Bom, esse é um artigo que saiu em 2017, numa revista de grande impacto científico, mostrando aqui algumas ideias de Nature-Based Solutions e os seus potenciais. No eixo horizontal aqui, o estudo mostra qual que é o potencial de mitigação de gás de efeito estufa de diferentes tecnologias, e essas tecnologias ou práticas agrupadas aqui em florestais, agrícolas e de áreas úmidas, né? O maior potencial está em áreas florestais, mas olhem que o custo é diferente, então existe um máximo potencial, quando não, você não se preocupa com custos, de sequestro de até aqui 10 gigatoneladas de CO2 equivalente só em reflorestamento, mas o que parece ser factível do ponto de vista de custos, se nós tivermos uma ambição climática forte, seriam 3 gigatoneladas, e o que é barato fazer hoje é menos de 2 gigatoneladas. Então, a área de florestas é, de fato, aquela que pode mais prover nature-based solutions. Mas na agropecuária tem uma série de práticas que podem também gerar sequestro de carbono ou mitigação de emissões, né? Algumas delas que a gente tem no Brasil, outras que a gente precisa acrescentar aqui, né? E outras que não são tão relevantes. Mas o interessante é que esse conceito de nature-based solutions, ele é fluido. Se eu olho um artigo um pouquinho mais recente para os Estados Unidos, ele já enfiou mais coisa no pacote. Para os Estados Unidos, existem algumas outras práticas que não tinham naquele paper anterior, algumas práticas que o país pode adotar que vão gerar algum grau de mitigação de gás de efeito estufa. Isso quer dizer que existe uma série de práticas agroecológicas na agropecuária, ou mais sustentáveis, e outras ainda podem surgir. E essas práticas, várias delas podem ser adotadas no Brasil, outras não são muito a nossa cara, mas o Brasil tem potencial de adotar muitas dessas daqui, né? Segundo alguns estudos, só na agropecuária é possível armazenar cerca de 20 a 33% mais carbono do que as práticas atuais. Isso significaria sequestros de carbono entre 2,8 e 4,1 gigatoneladas. Isso tudo é potencial. Contudo, a literatura é cheia de desafios, riscos digamos, problemas a serem solucionados para você conseguir fazer isso. Então, um dos principais problemas que a literatura menciona é mal adaptação ou mal mitigação. Você adotar essas tecnologias ao mesmo tempo que você está ferrando outras áreas de alta diversidade biológica, ou está fazendo essas tecnologias de forma que elas não sejam sustentáveis no futuro. E aí, a gente começa a misturar um monte de outras necessidades da sociedade que tornam o desafio ainda maior. Então, essas práticas precisam ser efetivas e eficientes. Isso quer dizer que a gente vai ter que achar os melhores lugares, as melhores práticas e tentar otimizar essa coisa para a adoção delas. Elas não são práticas que podem ser indiscriminadamente adotadas em qualquer lugar, não vão ser custo-efetivas em alguns lugares ou não vão ser carbono-efetivas em outros lugares, né? Para isso, a gente precisa de uma governança, ainda precisa considerar uma governança inclusiva, ou seja, não vai acontecer nada dessas práticas se os agricultores
e as populações locais que podem desenvolver essas tecnologias não estiverem convencidas de fazer. A gente ainda precisa de muita informação científica interdisciplinar. A pesquisa sobre essas práticas, em alguns casos, ainda é muito incipiente, ainda nos diz muito pouco sobre a quantidade de carbono que elas são capazes de armazenar, quais são os impactos sobre produtividade. Então, ainda falta expertise e a gente tem que pensar no conhecimento local e tradicional associado a isso. No caso do Brasil, olha, quando a gente olha para florestas no caso do Brasil, esse aqui é um estudo mostrando nesse eixo o quanto que pela recuperação de áreas florestais se consegue sequestrar carbono e no eixo horizontal, pela proteção de florestas existentes, você consegue mitigar ou evitar emissões de desmatamento. Cada ponto desse no gráfico é um país. Quem está aqui na ponta nos dois eixos? O Brasil. Então, o Brasil é um dos países, é o país no mundo com maior potencial de mitigação de emissões, seja por remoção, seja por emissão evitada, seja por remoção de emissões, tá certo? O que nos coloca, ao mesmo tempo, com um desafio enorme de que, putz, como a gente tem mais floresta, a gente tem que ser o que mais preserva a floresta, certo? Como é que a gente capitaliza em cima disso? Como é que a gente faz isso acontecer e gera crescimento e desenvolvimento econômico? Bom, já existe um conjunto de políticas no Brasil que talvez precisam ser harmonizadas ou aprimoradas ou, de fato, implementadas, mas eu acho que faltam incentivos econômicos para tal. Então, a gente tem Código Florestal, desmatamento legal, restauração de áreas degradadas e, indiretamente, a gente tem a agricultura de baixa emissão de carbono, que pode aumentar a produtividade e reduzir a pressão sobre desmatamento. Então, as NBS no Brasil hoje, na área de agropecuária e florestas, são essas, estão dentro dessa linha. E aqui vem uma pequena amostra do que podem ser essas NBS no Brasil. Né? Integração lavoura-pecuária-floresta, intensificação sustentável da pecuária, sistemas agroflorestais e por aí vai. Algumas dessas práticas e tecnologias talvez sejam mais adequadas para grandes agricultores, para médios agropecuaristas, mas outras são, sim, bastante aderentes ao conceito de agricultura familiar, como sistemas agroflorestais, agricultura orgânica. Dependendo do grau de custo, a agricultura de precisão pode ser utilizada por todos os tipos de agropecuaristas. Intensificação sustentável da pecuária pode ser feita em qualquer tamanho de área. Manejo de dejetos também. Então, existe um leque de práticas que o Brasil pode adotar. E aí, quando a gente pensa nas que estão relacionadas à recuperação de pastagem, integração lavoura-pecuária, esse é um gráfico que talvez eu já tenha mostrado ele mais de 100 vezes, que é o gráfico de potencial de intensificação de pastagens no Brasil, e que vai exatamente, ele é aderente à ideia de acomodar todos os usos da terra com menor uso de pastagens no mundo, que foi o que o modelo top-down mostrou para a gente que tende a acontecer, a gente reduzir a área de pastagens no mundo. Bom, tem muitos desafios na literatura. Tá? Falando, tá, NBS não é uma panaceia, não é assim tão simples. Tá? Existem algumas práticas de NBS que são fáceis de ser adotadas, mas o nível de NBS que a gente precisa atingir no mundo, em escala e em capacidade de sequestro de carbono, é diferente do que a gente tem hoje adotado. Tá? Ainda não existe um conhecimento completamente sedimentado sobre isso. Por que é difícil adotar tanto NBS? Existem investimentos limitados, avaliação limitada de qual que é o impacto de implementar o NBS no longo prazo, tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista ambiental, tá certo? Então, os modelos capazes de entender a ecologia dessa coisa ainda não estão completamente sedimentados, e existem potenciais e alguns trade-offs entre lucro, rendimento e produtividade, que são altamente dependentes do contexto socioeconômico, do ecossistema, da combinação de espécies e do suporte institucional para isso. Então, isso aqui é ainda algo pouco conhecido. Para ter uma noção de uma frase de um artigo científico, ele fala o seguinte: práticas de conservação na agricultura já têm sido adotadas em aproximadamente 125 milhões de hectares globalmente. Só que isso é menos de 10% da área de culturas. E essas áreas estão concentradas nos Estados Unidos, Brasil, Argentina, Austrália e Canadá. A gente precisa atingir aproximadamente 50% de toda a área de cropland com algum tipo de agricultura conservacionista. Bom, alguns últimos detalhes sobre esses desafios. Esse estudo aqui da TNC mostrou o nosso nível de conhecimento a respeito de taxa de retorno de práticas de soluções baseadas na natureza
na agricultura e no uso da terra em geral. Essa coluna mostra isso. Olha, aonde se tem algum conhecimento, ele é limitado ou não se tem conhecimento nenhum. Então, como é que eu vou convencer os agropecuaristas a adotar essas tecnologias se a gente não tem conhecimento da taxa de retorno de se adotar essas tecnologias? Então, esse é um grande desafio. Então, aqui, um outro estudo mostra, esse estudo revisa 17 trabalhos, só 17, tá, pessoal? No mundo inteiro, 17 trabalhos. Esses 17 trabalhos mostram que se a gente tentar posicionar as diferentes práticas de NBS, que esses 17 trabalhos falam, na sua capacidade de mudar a lucratividade ou a produtividade, dos 17 estudos, de todas as práticas investigadas por esses 17 estudos, 59% delas mostram que é possível ganho de lucratividade e produtividade, mas 18% mostram perda. Se a gente somar os neutros com as perdas aqui, é um número não desprezível de práticas de NBS, no qual acredita-se que elas não vão conseguir melhorar ou a lucratividade, e com isso a adoção vai ser mais difícil, nem a produtividade, com isso a gente vai ter problemas de gerar alimentos. Tá? Levando isso em conta e alguns outros desafios, custo de adoção, a gente ainda tem certeza sobre isso, benefício de adoção, ainda não temos tanta certeza, existem diversas barreiras de implementação, como acesso a insumos, a financiamento, a tecnologia, cultura dos agropecuaristas que são avessos ao risco, em geral, faz com que seja mais difícil adotar ou arriscar nessas práticas. Existem muitos tipos diversos de agricultura e sistema de produção, o que torna mais difícil, não dá para a gente padronizar, não dá para fazer uma coisa que seja útil para milhares de agricultores ao mesmo tempo, você vai ter que pensar em contextos diferentes. Isso quer dizer que, se essas práticas são de fato capazes de gerar externalidades positivas, elas vão precisar de incentivos, certo? E esses incentivos, na minha opinião, são algum tipo de pagamento associado à provisão de serviços ecossistêmicos, além do carbono. Não é só pagar por carbono. Porque o carbono, uma hora satura, você não tem mais fluxo de carbono, ele vira um estoque. E aí você vai ter que pagar por outros serviços ecossistêmicos, se quiser pensar em incentivos eternos para essa brincadeira. Eu vou tocar, para terminar minha apresentação, em dois pontos aqui, na diversidade de agricultores, como é que isso torna mais complicado. Sim, Cícero, estou quase acabando. Como é que isso torna mais complicado você padronizar tecnologias? Na verdade, a gente tem que customizar tecnologias e práticas, e depois um pouquinho sobre pagamento, como é que a gente viabiliza pagamentos. Então, essa imagem que eu vou colocar aqui é só para mostrar, olha a quantidade de diversidade de sistemas agropecuários que a gente tem no mundo, de tipos de agricultores. Todos eles potencialmente podem adotar algum tipo de NBS ou já adotam algum tipo de Nature-Based Solutions. Se eles adotam algum tipo há muito tempo, eles vão ter que intensificar para aumentar a curva de sequestro de carbono. Não dá para pensar em poucas soluções ou soluções únicas, vão ser soluções customizadas para os diferentes agricultores. Finalmente, como é que a gente vai fazer se a gente quer incentivar essa coisa? Como é que a gente vai pagar para os agricultores? Aí nós vamos ter que criar um sistema de monitoramento, e aqui na GV, alguns anos atrás, num estudo com o professor Eduardo Assad e outros colegas, a gente tentou imaginar quais seriam formas de combinar ferramentas já existentes e de baixo custo, que nos permitissem mensurar, verificar e certificar a baixo custo a quantidade de carbono ou de serviços socioambientais ou ecológicos providos pela agropecuária. Sem ferramentas, a gente não vai conseguir dizer quanto carbono tem lá, ou quanto serviço ecossistêmico está sendo gerado, e com isso não tem como pagar ou convencer investidores a pagarem por isso, ou a sociedade a pagar por isso. Tá? Bom, eu fiz aqui um último exercício. Não, eu vou pular isso aqui, já falei demais. Deixa eu falar. Deixa eu pular para as considerações finais. Alcançar a meta de estabilização climática vai exigir uma reconfiguração profunda, não só na sociedade, como na forma que a gente usa a Terra. A nível global, é possível a gente gerar 3 a 6 gigatoneladas de CO2 por ano em termos de sequestro de carbono. É possível a gente produzir energia renovável para gerar até 650 hexajoules por ano. É possível a gente manter a produção de alimentos. A produção de alimentos vai ser impactada negativamente não apenas por essas demandas aí,
A produção de alimentos ela vai ser afetada negativamente porque o sistema econômico todo vai estar mudando para se pagar pelo preço do carbono, para se usar a energia que é relativamente mais cara do que a energia fóssil, para se reconfigurar o uso da terra. Tudo isso vai impactar a produção de alimentos. Não é simplesmente a competição pelo uso da terra. Contudo, existem diversas condições e desafios para a gente conseguir acomodar todas essas metas. Em nível regional é mais difícil, em níveis atuais e tendências de produtividade agropecuária, a gente vai precisar manter isso, para mim é o principal desafio. Tá? Existem práticas de NBS que a gente conhece hoje, como integração lavoura-pecuária-floresta, agricultura, como é que fala? No-tillage, Ô, gente, me fugiu o nome. Plantio direto. Plantio direto que podem aumentar a produtividade, tá? Mas a gente vai ter que garantir isso em todos os tipos de NBS que a gente adotar. E não, isso não é tão fácil, tá? Aqui eu estou ignorando que impactos climáticos podem afetar negativamente a produtividade da agropecuária. Então, a gente vai ter que acelerar a ganho de produtividade na verdade, fazer com que as culturas no futuro ganhem eficiência mais rápido do que a gente viu no passado, para poder contrapor o impacto climático. E aqui a gente está assumindo que as Nature-Based Solutions são adotadas sobre uma visão holística de manutenção e restauração dos ecossistemas. Né? Então, a gente vai precisar pensar em políticas públicas que ainda não existem para fazer tudo isso acontecer na escala necessária. A gente precisa de políticas capazes de precificar emissões de sequestro de carbono, desenvolver mercados de crédito de redução de sequestro de carbono, sejam eles voluntários ou não, e políticas capazes de gerar padrões e metas que levem a certeza do quanto de carbono está lá, e por isso, ferramentas de monitoramento, registro e verificação. E, finalmente, talvez os principais problemas hoje nas discussões internacionais sobre o tema. As questões de permanência, adicionalidade e vazamento ainda não estão resolvidas. Para mim, elas são o grande empecilho para países em desenvolvimento adotarem essas práticas. Então, se você já adota plantio direto há muitos anos, você não está adicionando nada de novo, você não merece crédito nenhum. Como é que a gente lida com isso? Como é que eu faço esse cara, então, não pensar, então vou reverter, vou parar de usar o plantio direto um ano e depois vou voltar de novo, aí eu passo a ganhar crédito? Então, a gente tem um problema sério de como é que a gente faz com os early adopters, aqueles que adotaram primeiro, não serem desincentivados. Né? E, é claro, a gente vai ter que convencer agricultores a adotar isso. Então, não dá para trabalhar isso no nível estratégico que eu estou trabalhando aqui, sem comunicação com quem pode fazer essas coisas na ponta. Bom, eu já falei demais, vi que não teve pergunta, espero que tenha sido tudo muito claro, mas acho que agora no debate fica mais fácil da gente dialogar e discutir sobre esses resultados. Muito obrigado pela atenção. Bom, Ângelo, muito obrigado pela apresentação, pelas informações, e, e é muito valiosa, né, a pesquisa quando ela é feita em termos globais, né, e aí não só a gente percebeu essa, que quando você olha os valores agregados, né, como você mesmo mencionou, parece que a acomodação de terra ela vai ser relativamente tranquila, mas a nível regional, cada lugar vai ter os seus desafios, né? Então, agora, nós tivemos aqui algumas questões que vieram antes, que é justamente sobre quais são as políticas, as estratégias, as ações. Eu acho que você muito bem, agora no final, passou, então acho que já essas perguntas já estão respondidas. E eu abro para questionamentos. Quem quiser, por favor, sinta-se à vontade, não tenha vergonha aí de fazer a sua pergunta, seu comentário. O Guilherme Bastos, nosso coordenador, eu vi que ele estava bem Não, eu ansioso já pela estava. conversa. Não, estou só bem ansioso para parabenizar o Ângelo pela brilhante exposição e, mais do que isso, Ângelo, exatamente a conclusão. Acho que esse seu último slide foi muito feliz para mostrar o que ainda precisa ser feito para você realmente caminhar nessas soluções baseadas na natureza, que não é trivial, né? Não é fácil fazer, porque se fosse naturalmente os produtores estariam fazendo,
né? Então, você realmente precisa de incentivo, você precisa de um sistema das políticas públicas trabalhando nesse sentido, e é isso que a gente tem, inclusive, falado muito com o Ministério da Agricultura, que ele precisa avançar mais exatamente em ajudar a montar as calculadoras, essa mensuração precisa acontecer. Agora, tem um ponto que eu acho, e aí quando eu vejo ali nas fotos, né, mostrando ali as diversas soluções que existem no mundo, concordo com você, mas eu acho que tem um problema, né, grande, que é exatamente adequar isso à pequena produção, né, que é em grande parte numerosa, né, e se esses incentivos eles não forem percebidos de uma forma coletiva, através de uma associação, através de uma cooperativa, eles vão ser dissipados e eles não vão ter acesso a isso, né. Então eu acho que esse é um ponto super relevante, né, que precisa ser colocado, e aí você colocou também muito bem a necessidade de se trabalhar esses retornos econômicos financeiros dessas práticas, né. Enquanto você não tiver, quer dizer, as pessoas acabam não fazendo porque elas com certeza não estão tendo esse retorno, né, mas então precisa realmente mais estudo sendo aprofundado para que você tenha esse leque de opções para que os produtores possam adotar. Mas, mais uma vez aí, parabéns aí pela apresentação, foi brilhante e ótima. Muito obrigado, Guilherme. Só acrescentar um ponto interessante aqui, é que a abordagem de Nature-Based Solutions em diferentes regiões do mundo, ela não é a mesma. Então, se a gente olha para os Estados Unidos falam muito do Smart Agriculture, então, agricultura de precisão para minimizar o uso de insumos, para otimizar a quantidade de carbono no solo via biofertilizantes ou coisas desse tipo, ou seja, bastante tecnológica. E você olha para a Europa já tem um viés muito de não retornar a um estado de harmonia com a natureza, em que se adote sistemas agroflorestais mais diversos, como foi na Idade Média, em que a produtividade da agropecuária tende a ser mais baixa do que a gente conhece hoje, a não ser que você reinvente a agrofloresta, né? Então, essas abordagens são diferentes e, muitas vezes, elas não param para pensar nisso. Qual que é o efeito da União Europeia ter metade da sua produção agropecuária revertendo a um nível de tecnologia ou uso da terra que é menos produtivo do que antes? Qual vai ser o impacto disso sobre a oferta de alimentos provida pela União Europeia? Sobre o preço de alimentos que os europeus vão ter que pagar? Sobre a necessidade de importar alimentos de outros países, porque eles vão estar produzindo menos nessas atividades mais agroecológicas. Então, a gente tem uma série de questões em que, quando você olha só para o local ou para parcialmente o problema, você esquece que ele não se encaixa ou, ou a conta não fecha num arcabouço global, né? E aí, provavelmente, a gente vai ter que pensar em abordagens como agrofloresta tecnológicas, não do jeito que a gente pensa hoje como um sistema mais natural, em que você tem uma série de espécies ali que fazem uma sucessão ecológica. A gente vai precisar disso, mas disso com eficiência, disso com produtividade mantida. Tirando três, onde eu produzia uma monocultura, eu vou ter que colocar três culturas diferentes que vão ter que ser capazes de juntas gerar uma produtividade tão grande quanto ou maior do que a monocultura. E isso é um desafio, certo? É um desafio para pesquisa, é um desafio para convencimento dos agricultores adotarem, né? Mesmo porque a gente se especializou ao longo do tempo. Agora a gente quer que o agricultor diversifique, em vez dele ser um produtor de uma cultura só, ele vai produzir três na mesma área. Então ele precisa aprender a lidar com três business diferentes, né? Então esse é um desafio que a gente tem que pensar, que talvez políticas públicas ou arranjos de mercado permitam isso. Olha, na mesma área eu tenho três agricultores com perfis diferentes usando essa mesma área. Seja via um sistema cooperativo, seja um sistema de aluguel de terra de um para o outro, mas alguma coisa que o mercado permita que isso aconteça e a gente não tenha o conflito entre eles, e ao mesmo tempo eu tenho o cara que é especialista na cultura A fazendo ela muito bem feita, o cara que é especialista na cultura B se dedicando a ela na mesma área, e o especialista na cultura C na mesma área. Então, a gente tem que pensar como é que a gente cria os incentivos para que essas soluções apareçam como soluções naturais entre os agricultores e não impostas via mandato ou política pública. Bom, alguma outra pergunta?
Bom, eu tenho uma pergunta aqui, Ângelo. Acho que o Leonardo levantou a mão, então eu vou passar para o Léo. Ângelo, muito boa apresentação. Tá, mas aí você comentando desses incentivos, aí como é que você vê a relação dessas soluções de natureza, mas aí a falta de regulamentação da lei do pagamento por serviços ambientais? Você acha que você ter uma regulação mais específica do governo brasileiro para essa forma de mercado de ativos ambientais seria positivo? Então, Léo, essa é uma ótima pergunta. Eu lembro que antes de aparecer uma regulamentação, a gente já tinha casos no Brasil, como o caso de Extrema, na divisa ali de Minas com São Paulo, em que já havia um mecanismo de pagamento por serviço ambiental sem precisar de uma regulação, né? Então, assim, eu acho que é importante que haja algum tipo de regulação para que essa coisa não vire uma panaceia. Mas quando há regulação, eu acho que ela só faz o sentido se ela também vier com os incentivos juntos. Então, a regulação coloca lá, você pode pagar por serviço ambiental. Tá, beleza, e daí? Quem vai pagar? Né? Como é que eu vou fazer isso acontecer? Então, a regulação é importante do ponto de vista público se ela também vem com uma política pública que vai fazer uso da regulação. Enquanto não tem uma política pública que faça um incentivo, para que eu vou regular se o mercado já está resolvendo por si só? Né? Então, eu vejo assim, de uma forma otimista a regulação, ela precisa ser completamente desenhada e efetivada, mas só faz sentido você fazê-la se também vier uma política pública que fala, "Ó, aqui estão os incentivos para que essa regulação Você acha que é então um desenho mais seja parecido como o implementada." Farm Bill Conservation Programs, que tem PSAs de caráter de financiamento público? Eu acredito que sim, tá certo? E se você parar para pensar, tá, se não tiver nenhum tipo de financiamento público, por que eu vou regular? Deixa o mercado se resolver. O mercado se resolve sozinho. Extrema se resolveu sem regulação nenhuma, tá certo? Então, a regulação faz sentido para mim se o governo tiver a necessidade, e eu acho que tem nesse caso no mundo inteiro, o governo vai ter que incentivar essa coisa. Existem bens públicos e externalidades positivas que não vão acontecer se não houver um desejo da sociedade traduzido em políticas públicas de que essas coisas aconteçam, né? Não, se não tiver um direcionamento para essa adoção de NBS, ela não vai acontecer no nível necessário, tá? E isso é a política pública que vai ditar. Agora, por trás de toda política pública, tem que ter um desejo da sociedade para tal. Então, se a sociedade não tiver consciente o suficiente de que é preciso financiar ou incentivar esse tipo de prática, isso não vai acontecer no final. E talvez a educação da sociedade a respeito dessa necessidade seja mais importante no primeiro momento do que a política em si. Porque a política não vai ter suporte se não tiver uma conscientização da sociedade que precisa ir nessa direção. Então, se adotar IBS, for deixar os produtos 10 centavos mais caro, a sociedade está disposta a pagar esses 10 centavos? Seja via subsídio, seja pelo preço final da gôndola do mercado? Se a sociedade não está disposta, a política não vai ficar de pé, ou não vai ter processo político que vai fazer a política funcionar. Certo? Boa, obrigado. Nada. Bom, Diogo, por favor. Uma pergunta bem rápida por aqui. Ângelo, primeiramente, obrigado pela apresentação brilhante. Eu tenho uma pergunta sobre o impacto da adoção, da utilização das Nature-Based Solutions em larga escala na segurança alimentar. A FAO ela define segurança alimentar em quatro pilares centrais, né? Que é a disponibilidade, acesso, utilização e estabilidade. E pensando não só globalmente, mas algumas regiões com características bem específicas, você acha que a adoção dessas práticas em larga escala vai alavancar todos esses pilares de segurança alimentar? Pode alavancar algum eixo em detrimento do outro? Então, pode até, às vezes, apresentar alguma ameaça à segurança alimentar em alguma região em específico? E queria ver, enfim, o que você pensa sobre isso. Bom, essa é uma ótima pergunta, Diogo, e eu acho que a gente ainda não tem a resposta para ela, tá? Algumas práticas de Nature-Based Solutions, e a gente conhece algumas no Brasil, elas com certeza contribuem para melhorar a segurança alimentar. Então, quando a gente pensa em integração lavoura-pecuária, as práticas que hoje já são adotadas de plantio direto, elas não diminuíram a produtividade da agropecuária. Certo? Qualquer prática de NBS que mantém ou aumenta a produtividade da agropecuária, com certeza está contribuindo positivamente para a segurança alimentar.
Mas, se a gente olhar para algumas discussões no mundo, como, por exemplo, existe na União Europeia de forma bem forte, sobre adotar nature-based solutions que sejam mais no sentido de reverter os processos atuais produtivos para processos mais holísticos e, ao mesmo tempo, que produzem menos por hectare, eu acho difícil a gente não ter problema com segurança alimentar se a produtividade cair. Note que eu não estou falando que não, a gente tem que colocar fertilizante, colocar insumo e fazer a coisa bombar mais. Não, a gente vai ter que achar um jeito de manter produtividade com ecologia, né? A gente vai ter que usar bioinsumos, a gente vai ter que usar controle biológico, vai ter que mudar o sistema, mas a gente não pode deixar cair a produtividade. Porque se cair a produtividade, a gente vai ter problema de segurança alimentar. É claro que no mundo hoje, parte do problema de segurança alimentar não é um problema de oferta de alimentos. Né? Tá nos 4 pilares que você citou, não é exatamente a oferta que é o grande problema, tá certo? Ou seja, o problema da segurança alimentar vai muito além da gente simplesmente produzir alimentos, mas tem a questão de distribuição, a questão de renda, tem a questão de conscientização, tem a questão de hábito, tem a questão de cultura, né? Então, a discussão no mundo hoje está muito no sentido, eu vou ter que prover a dieta ideal. Cara, mas o sujeito vai escolher a dieta ideal? Então, tem que pensar nas escolhas. Como é que eu penso em educação e políticas públicas para influenciar as escolhas dos indivíduos na direção das dietas que são mais saudáveis? Em qualquer país em desenvolvimento do mundo, a gente tem visto isso. Na medida que diminui as pessoas abaixo da linha de pobreza, aumenta junto a obesidade, aumenta junto a nutrição errada, a má escolha dos alimentos, né? Então, não adianta eu só pensar no lado da oferta. A agricultura se preocupa, é onde ela consegue trabalhar. Olha, a oferta de alimentos eu consigo entregar tanto. Mas eu tenho um problema de distribuição de renda, que aí não é a agricultura que vai conseguir resolver o problema de distribuição de renda, certo? Aí eu tenho o problema de cultura, né, de escolhas dos indivíduos. Não é a agricultura que vai influenciar a escolha dos indivíduos, tá certo? E eu tenho que tentar separar essas coisas, não posso colocá-las no mesmo arcabouço. Às vezes, coloca em cima do sistema agroindustrial, em cima do agronegócio, em cima da agricultura, a culpa pelas más escolhas dos indivíduos sobre os alimentos que eles comem, tá certo? A culpa sobre algumas pessoas não terem dinheiro para comprar. Mas, cara, você não vai conseguir resolver isso tentando colocar políticas sobre o agronegócio. Isso é uma política macroeconômica, política de desenvolvimento econômico, está associada a outras dimensões, tá certo? Eu acho que, no caso de NBS, qualquer NBS que me permite manter ou aumentar a produtividade, ela contribui para a segurança alimentar. Qualquer NBS que diminui a produtividade, ela tende a trazer desafios para a segurança alimentar. Alguma outra questão, pessoal? Nós temos mais 2 minutos. Ô, Ângelo, eu tenho uma questão técnica aqui. Quando você considera os dois modelos, o modelo de energia NBS, ele funciona de uma maneira que a gente chama rígida entre os dois modelos, ou seja, o modelo econômico ele reproduz as trajetórias NBS ou você só alimenta o modelo econômico com essas trajetórias NBS? Esse é um primeiro ponto. Ótima Tá? E o pergunta, segundo, Cícero. o segundo ponto é, eu sei que você fez, e aí eu só quero perguntar, quanto que vai custar? Né? Quanto que vai custar a introdução, a penetração dessas tecnologias, principalmente nos países mais pobres, como não a China, mas a Índia, e no caso do Brasil, a gente sabe, por exemplo, que você mostrou, tem grande potencial de NBS no Brasil, porque você tem uma grande área florestal, mas no caso do Brasil, é a região mais pobre do país. Então, quanto que vai custar? Quem que vai pagar essa conta? E o terceiro ponto é muito do que o Diogo falou, se você levou em consideração também, eu sei que levou, né, mas só para perguntar, o aumento da renda e a ingestão calórica que essas pessoas, principalmente a África, a Índia, a China, vão consumir em 2100 versus o que a gente vai conseguir tirar de caloria das NBS. E aí vai também com a segurança alimentar. 3 perguntas para a gente Ótimas fechar. perguntas, Cícero. Muito boas perguntas. Bom, vamos para cada uma delas. Primeiro, a harmonização entre o modelo top-down e o modelo bottom-up,
ela foi muito simples. Na verdade, os dois modelos estão harmonizados do ponto de vista de atingir 1,5 graus de temperatura de estabilização e em atingimento das metas de energia renovável, seja bioenergia, seja solar e eólica. Porém, a gente não impôs no modelo econômico nada de mudança nas tecnologias agropecuárias e florestais. Então, a gente simplesmente pegou a área prevista de NBS do modelo bottom-up e olhou para a área prevista de agricultura e floresta do modelo top-down e falou, cabe aqui dentro? Ou seja, é como se a gente tivesse a hipótese simples de que não vai mudar a quantidade produzida, não vai mudar o custo de produção, o que é uma hipótese muito forte. Por isso que eu falei, é um estudo preliminar. Primeiramente, sem tentar modelar as tecnologias de NBS, caberia tudo isso aqui se o NBS mantivesse a produtividade e tivesse o mesmo custo? Seria isso que a gente estaria respondendo nesse momento. Qual que é a nossa dificuldade para modelar explicitamente os NBS? Como eu mostrei para você, existe uma infinidade de tecnologias ou práticas de NBS, uma infinidade de tipos de agricultura que podem adotar, e a gente não conhece nem custos, nem produtividade da grande maioria delas. Então, como é que eu vou colocar no meu modelo essas coisas se eu não sei qual que é o seu custo e qual que é a sua produtividade? Então, esse é o grande desafio que a gente está enfrentando hoje. Eu consigo trazer uma média do que é o NBS para colocar no modelo? Não consigo, ou 3 formas de NBS. E aí, só se a gente só se a gente pegar uma delas, que é a agrofloresta, que é uma das principais no estudo bottom-up, a agrofloresta tem milhares de possibilidades de combinações diferentes, né? Então, é muito difícil, no modelo dessa escala, a gente conseguir modelar esses detalhes, tá? O que eu posso brincar é com hipóteses. E se a NBS, na média, tivesse a produtividade um pouquinho menor, ou um pouquinho maior, ou fosse um pouquinho mais caro, um pouquinho mais barato? Mas vão ser hipóteses meio que do nada, tá bom? Segunda pergunta, custo. Qual é o custo de adotar tudo isso? Como a gente não assumiu uma tecnologia diferenciada para NBS, a gente não tem como dizer qual é o custo. O único custo que a gente consegue dizer é o custo de atingir 1,5 graus. E o que a gente percebeu é que o custo para a sociedade de atingir 1,5 graus, porque você vai ter que precificar carbono, é meio que indiferente do quanto eu preciso de acomodar de NBS se o NBS não tiver uma produtividade muito diferente da, da produção não NBS, tá bom? Finalmente, calorias. O modelo é muito agregado para a gente calcular calorias. O que a gente fez foi a gente calculou o índice de quantidade. O índice de quantidade de alimentos está aumentando ou está diminuindo ao longo do tempo? E ele aumenta. Então, se a gente conseguisse fazer uma regra de 3 simples desse índice de quantidade para os nutrientes, eu tenho aumento dos nutrientes no tempo e não queda, mesmo com toda essa NBS, mesmo com 1,5 graus imposto. O que é um bom sinal, mas eu não sei se é o suficiente para acabar com a fome no mundo, eu não sei se é suficiente para resolver problema de desnutrição e por aí vai. Só sei que pior não está em termos de nutrientes se a gente assumir que o índice de quantidade inicial é uma boa proxy para a quantidade de nutrientes que a gente adquire. Ótimo. Obrigado, Ângelo. Bom, pessoal, a gente já estourou 3 minutos do nosso tempo programado. Eu agradeço a participação de todos. Novamente, muito obrigado, Ângelo, pela brilhante apresentação e estar em contato, né, com esse nível de pesquisa. É importante né, não só para o nosso grupo no Observatório de Bioeconomia, mas também para todos que estão interessados pelo tema. Muito obrigado, pessoal, pela participação. Provavelmente nos próximos dias aí, o seminário vai estar no nosso canal do YouTube. Tá bom? Muito obrigado. Tenham todos um ótimo dia, um ótimo final de semana. Obrigado, Cícero. Obrigado por todos. Obrigado pelo observatório. E os trabalhos do observatório são muito importantes para dar para a gente munição para fazer esses estudos mais globais. Obrigado a todos pela atenção. Um grande abraço para vocês. Obrigado, Ângelo.